Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje de Biologia, para a turminha do 9º ano, nós vamos falar sobre as diferenças entre soros e vacina. Para começar, nós devemos saber que soros e vacinas, os dois, eles possuem a função de proteger o nosso organismo contra os agentes causadores de doenças. Os dois, eles são considerados agentes imunizadores, mas existem algumas diferenças, como a forma em que os dois são produzidos e a forma como eles são utilizados. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos começar falando sobre as vacinas. As vacinas, pessoal, elas são fabricadas com micro-organismos patogênicos, ou seja, micro-organismos que podem causar doenças, como, por exemplo, vírus e bactérias. Mas esses vírus e as bactérias que são usados para fabricar as vacinas, eles estão atenuados ou mortos, ou então apenas são usados fragmentos desses vírus e bactérias. As vacinas, elas possuem a função de proteger o nosso organismo contra os agentes infecciosos, estimulando uma resposta imunológica no nosso corpo. Bom, você deve estar se perguntando, mas professora, as vacinas, se elas são feitas com vírus ou bactérias, então significa que eu vou ficar doente porque eu estou injetando no meu corpo um líquido em que existe a presença de um vírus e uma bactéria? Calma, pessoal, não é bem assim. As vacinas, esses vírus e bactérias com o qual elas são feitas, não são capazes de gerar nenhuma doença no nosso organismo, mas sim estimular uma resposta imunológica, produzindo anticorpos para prevenir o nosso corpo contra possíveis infecções. As vacinas, elas geram uma memória imunitária. Essa memória, ela vai ser ativada quando nós, por exemplo, entrarmos em contato novamente com algum agente infeccioso. Portanto, assim em que nós entrarmos em contato com esse agente infeccioso, as nossas células do sistema imune serão ativadas para produzir uma quantidade de anticorpos intensa, fazendo assim com que nós fiquemos protegidos contra aquele agente infeccioso. Então, turma, resumindo um pouco do que a gente falou até aqui, as vacinas, elas são feitas então com vírus ou bactérias mortos ou apenas fragmentos. Esses vírus ou bactérias, quando são injetados no nosso organismo, o nosso corpo reconhece esses invasores e automaticamente estimula o nosso corpo a produzir anticorpos contra esse agente infeccioso. Mas fique tranquilo que esses vírus atenuados ou bactérias atenuadas não são suficientes para estimular a doença no nosso organismo. Portanto, nós estaremos com uma taxa de anticorpos produzidas para que quando, em algum momento da nossa vida, se a gente entrar em contato com esse agente infeccioso novamente, nós já vamos ter uma quantidade de anticorpos para combater esse invasor. Então, será uma resposta muito mais rápida. Por isso que é importante que todos nós tomemos as vacinas e que a gente mantenha a nossa carteirinha de vacinação em dia. Algumas vacinas, elas são produzidas com micro-organismos atenuados apenas por um calor excessivo. Como eles estarão vivos, eles são responsáveis por se multiplicar muito mais rápido no nosso corpo, fazendo assim com que a gente tenha uma resposta imunológica mais eficiente. Por isso, é normal algumas pessoas sentirem reações ao tomar essas determinadas vacinas. Mas uma pessoa saudável, dificilmente ela sentirá algumas reações após tomar as vacinas. Agora, algumas outras pessoas que possam ter o sistema imunológico um pouco mais debilitado, serem imunossupressoras ou terem algum tipo de sensibilidade, essas pessoas podem sim apresentar algumas reações ao tomar essas vacinas. Mas lembrando que são reações muito leves e nem se comparam aos sintomas reais daquela doença.
Bom, vou citar aqui para vocês alguns exemplos de vacinas que são fabricadas dessa maneira. Então, nós temos a vacina contra a catapora, o sarampo, a cachumba, a poliomielite, a rubéola e a própria vacina contra a tuberculose. Já existem vacinas que são fabricadas com agentes totalmente mortos, ou seja, com vírus e bactérias totalmente mortos. Essas vacinas dificilmente causam algum tipo de reação no paciente. Então, vou citar aqui para vocês alguns exemplos. As vacinas que dificilmente causam algum tipo de reação, nós temos aí entre elas a vacina contra a gripe, contra a hepatite A, contra a raiva, contra a cólera e até contra tétano. Agora, pessoal, que nós já falamos sobre vacinas, eu vou falar um pouquinho para vocês dos soros. Os soros também são utilizados como uma forma de proteção do nosso organismo, mas eles são feitos de maneiras diferentes. Os soros geralmente são fabricados em animais como cavalos, por exemplo. Os soros, eles são substâncias que já contêm anticorpos prontos. Vamos olhar essa imagem. Os soros, pessoal, já contêm anticorpos prontos. Ou seja, eles são diferentes das vacinas. As vacinas, elas precisam ser usadas para estimular a produção de anticorpos no seu corpo. Agora, os soros, eles não estimulam produção nenhuma, porque eles próprios já contêm os anticorpos prontos. Então, os soros, eles são mais utilizados para combater as doenças ali imediatamente, ou seja, eles têm a função curativa. As vacinas, elas não são usadas para curar, mas sim para imunizar, para prevenir no futuro. Agora, os soros, eles possuem função curativa, então vou citar aqui alguns exemplos. Os soros, por exemplo, antiofídicos, usados contra picadas de cobras, os soros anti-escorpiônicos utilizados contra a picada de escorpiões, eles são chamados de soros, porque eles já possuem anticorpos específicos contra o invasor. Então, nesse caso, a função é curativa, ele vai te curar ali naquele momento. Isso não significa que tomando um soro antiofídico, por exemplo, você ficará imunizado contra possíveis picadas de cobras. Claro que não. O soro, ele apenas irá te curar, ele não irá te prevenir. Então existe essa grande diferença entre vacinas e soros. Então, se você procura uma imunização futura, o certo são as vacinas. Os soros, eles são usados apenas ali, momentaneamente, com a função curativa. Portanto, os soros não geram memória imunitária, como as vacinas geram. Bom, vamos fazer aí uma revisão de tudo que nós falamos até aqui? Estamos falando da diferença entre soros e vacinas. Eu vou tentar fazer um comparativo bem breve para ficar mais fácil para vocês. As vacinas possuem função preventiva, o soro tem função curativa. As vacinas, elas são utilizadas para estimular a produção de anticorpos no nosso corpo. Já os soros, eles possuem anticorpos prontos. As vacinas, elas são fabricadas com os próprios patógenos, ou seja, com os próprios vírus, com as próprias bactérias, porém mortos ou apenas fragmentados. Os soros, por sua vez, eles são produzidos, aplicados em animais como os cavalos, por exemplo, retirando os anticorpos específicos. As vacinas, elas geram memória, ou seja, você ficará imunizado, durante um longo período ou até por toda a sua vida. O soro, ele não te garante uma memória, porque ele é apenas utilizado para te curar naquele momento. Então, vou citar um exemplo, o soro antiofídico contra picadas de cobra, por exemplo. Algumas vacinas, elas acabam gerando reações nas pessoas, porém, essas vacinas, elas são feitas com organismos
que são apenas atenuados pelo calor e acabam estando vivos ali. Então, nesse caso, algumas pessoas que sofrem de algumas doenças ou possuem o sistema imunológico um pouco mais debilitado, elas podem ter alguma reação à vacina, mas lembrando que essas reações são muito leves. O importante é tomar a vacina e se manter imunizado. Hoje nós temos diversas doenças que estão erradicadas graças às nossas vacinas. Então não deixe de tomar a vacina. A vacina é extremamente importante, ok? Seguindo todas as orientações, claro, do Ministério da Saúde. Se você tiver alguma sensibilidade a algum componente daquela vacina, claro que você não irá tomar. Mas se você está dentro da classificação para tomar, é importante que você se vacine e se mantenha imunizado. Lembrando que o ato de você tomar uma vacina pode até ser uma decisão sua, porém ele é um ato coletivo. Você estando imunizado, você passa a não transmitir para o seu próximo. Isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, espero ter ajudado um pouquinho vocês aí nessa diferença entre vacina e soro. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, curte se você gostou e fica aí ligadinho que logo mais tem novos vídeos para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!